Ok, começa agora mais um programa Mercado Futuro. Hoje o assunto é muito interessante, é muito bom. Eu vou conhecer e aprender, eu espero um bocado de coisa, conversando com o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura. Para falar uma língua aí, você não sabe o que é olivicultura, cultivo de azeitona, de oliva, que além da azeitona que a gente come, também se faz o maravilhoso azeite de oliva extra virgem. Eu nunca vou me esquecer, uma vez que eu estava na casa de um amigo meu em Florença, e ele fez, comprou aquele pão maravilhoso italiano, e falou assim, vou fazer um pão com azeite para vocês. Primeira, ele falou, primeira espremida. Eu, evidentemente, não sabia o que era, mas eu sei que era bom para chuchu. Mas, enfim, nós vamos saber um pouco aqui do azeite no Brasil. Porque no Brasil, até e desde quando eu era jovem, que já faz um bocado de tempo, a gente só tinha azeite espanhol, argentino, português, enfim. Argentino não, português, era europeu. Hoje o Brasil é um grande produtor e, pelo que eu tenho lido, produtor de azeite, de oliva, não apenas produz azeite, como ganha prêmio no mundo inteiro. Para isso, nós vamos conversar para entender um pouco desse mercado com o presidente do Instituto do IBRAR, que é o advogado Flávio Obino Filho. Flávio, muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista. Conte aí para a gente um pouco do que é a produção de oliva, né? De azeitona no Brasil e a produção de azeite. Bom dia. Bom dia, Recha. É uma satisfação para os produtores de azeite de oliva de qualidade brasileiros estarem participando do teu programa e poder aqui trocar informações. A cultura do azeite de oliva, a cultura da oliveira no Brasil, ela é muito recente. Em termos comerciais, nós podemos dizer que há 20 anos nós plantamos oliveiras com foco na produção de azeite de oliva. Ainda temos uma produção muito baixa, quando comparada com a Europa, com os países do Mediterrâneo, do norte da África, mesmo os vizinhos Argentina e Chile, que têm grandes volumes de produção. Mas, por ser uma atividade nova no Brasil, nós também temos alguns diferenciais que levam à qualidade. Quando se decidiu aqui plantar oliveiras com vistas à produção de um azeite de oliva, se optou pela qualidade e não pela quantidade. Até porque nós não temos condições climáticas aqui que permitam ter uma produção muito grande. Então, focamos na qualidade. E, para isso, incorporamos nas fábricas, que são chamadas lagares, né? Os lagares são as fábricas que transformam a azeitona em azeite de oliva. Nós trouxemos para o Brasil o que tinha de mais moderno em todo o mundo. Então, o quadro fabril aqui é o mais moderno hoje, em termos médios, que nós temos em todo o mundo. Também preparamos os nossos mestres lagareiros, ou seja, aquele que opera essas máquinas, nas melhores academias especializadas nesse tipo de formação. No que diz respeito ao campo, nós optamos por colher as azeitonas bem verdes. Isso faz com que se perca em quantidade, mas se ganhe em qualidade. Para vocês terem uma ideia, 10 quilos de olivas, né, de azeitona, se transformam em 1 litro de azeite. Poderia se transformar em 1,8 de azeite, quase 2 litros, se nós colhêssemos elas maduras. Mas aí o nosso azeite perderia a qualidade. Então, o nosso foco perderia qualidade. Então, o nosso foco é exatamente esse. Nós temos hoje, Resch, em todo o Brasil, 10 mil hectares plantados com oliveiras, né? Uma concentração maior no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia já tem também os seus pomares. Nós tivemos uma safra recorde de produção em 2023, com 640 mil litros de azeites produzidos. O responsável pela maioria dessa colheita, dessa produção de azeite, foi o Rio Grande do Sul. Mas em 2024, o Rio Grande do Sul sofreu com a chuva, com as inundações, e o grande inimigo da oliveira é a água, é a umidade. Lá no Mediterrâneo, nós temos pouquíssimos índices pluviométricos, então ela tem toda a sua gênese para
falta d'água, para lutar pela sobrevivência, e aqui nós temos excesso de água. Em função daquele excesso de água, o Rio Grande do Sul, em 24, produziu muito pouco, mas a Mantiqueira foi bem. A Mantiqueira, que pega parte de São Paulo e Minas Gerais, foi bem e nos garantiu lá uma produção de 340 mil litros de azeite. Mas em 25, tanto na Mantiqueira como no Rio Grande do Sul, nós fomos muito mal. No Rio Grande do Sul, mais uma vez, por excesso de umidade, e por incrível que pareça, nesse país continental que é o Brasil, na Mantiqueira, por falta de chuva. Por falta de chuva. E tivemos só 240 mil litros de azeite produzido. A nossa intenção, o nosso objetivo é que agora, no próximo ano, se tudo estivesse correndo bem, com as oliveiras já mais adultas, pudesse chegar aí em torno de 1 milhão de litros produzidos. Está indo muito bem até agora. No Rio Grande do Sul, nós tivemos a média de horas de frio mais alta dos últimos 20 anos. Nesse momento aqui de primavera, nós tivemos pouca chuva, que permitiu uma boa polinização das flores. E na Mantiqueira também tivemos uma chuva regular, melhor do que nos anos anteriores. Então, se tudo transcorrer bem até o momento da colheita, que começa agora em janeiro, fevereiro do ano que vem e termina em março e abril, nós podemos ter uma safra recorde aqui no Brasil. Mas isso, Resch, não vai ser suficiente para abastecer nem 1% do mercado interno. Mas quando a gente fala de mercado interno, a gente tem que voltar a falar daquela questão quantidade, qualidade do azeite. Porque grande parte do azeite comercializado no Brasil, que é importado, ele é vendido como extra virgem, que é um azeite sem defeitos, mas dentro da garrafinha tem um azeite que é virgem, ou seja, um azeite com defeitos. O que sobra na Europa, eles empurram aqui para os índios brasileiros, né? Essa é a nossa história. E aqui do lado, o Chile e a Argentina também tem uma produção que a gente chama de intensiva. Eles não se preocupam com a qualidade e despejam porcaria, azeite que não é extra virgem, rotulado como extra virgem, aqui no Brasil. Para ter uma ideia, Resch, o Ministério da Agricultura, até 2 anos atrás, não tinha análise sensorial, só análise físico-química. Ou seja, a análise era feita por dados químicos que podem ser manipulados, né? E não tinha a prova do azeite. A partir do momento que o Ministério da Agricultura começou a fazer a prova do azeite, 95% dos azeites que chegaram no Brasil como sendo extra virgem foram desqualificados porque eram virgem ou lampantes. Sabe o que é um azeite lampante? Lampante vem de lampião. Ele só serve para acender lampião. Aqui eles nos vendem como se fosse um azeite extra virgem. A partir disso, então, começa a mudar esse cenário do azeite aqui no Brasil. Então, eu já tinha ouvido falar, Flávio, que esses azeites importados, eles não eram engarrafados na origem, ou seja, eram engarrafados, vinham em grandes quantidades e eram engarrafados no Brasil. E aí a gente conhece a fiscalização no Brasil, né? Como é que as coisas funcionam. Mas, de qualquer maneira, o azeite extra virgem, eu queria que você explicasse direito essa história do virgem e do extra virgem, a diferença entre uma coisa e outra. Perfeito. A primeira delas é na análise físico-química. Sempre é mais fácil o consumidor estar acostumado com acidez. A acidez é um índice físico-químico que classifica o azeite como extra virgem ou como virgem. Então, para ser extra virgem, ele tem que ter uma acidez de, no máximo, 0,8%. Aqui no Brasil, os azeites produzidos pelos produtores brasileiros, eles, em média, têm aí abaixo de 0,2%. Chegam a ter menos do que 0,1%. Às vezes a gente vai no supermercado e tem uma grande propaganda lá dizendo acidez 0,5%, acidez 0,4%. O azeite brasileiro aqui tem uma acidez muito mais baixa do que qualquer azeite que vem de fora. Mas esse é o físico-químico. Depois tem a análise sensorial. O azeite, para ser extra virgem, ele não pode ter defeito. E o que é um defeito? Um defeito, por exemplo, é eu não ter nenhum cheiro no azeite. Ou seja, o azeite tem que ser frutado. Ele pode ser um frutado maduro, mas pode ser um frutado verde, que é o comum aqui do brasileiro. Eu tenho que sentir, ao cheirar o azeite, um cheiro de grama recém-cortada, um cheiro de folha, um cheiro de
verdura. Isso eu tenho. Então, a primeira característica dele é o frutado. Eu tenho que sentir. Depois, ele tem também como características positivas a picância, ou seja, o azeite de extra virgem de verdade, ele coça na garganta, né? E eu tenho que sentir também o amargor que a gente sente logo que coloca ele na boca, e depois ele aumenta com um retrogosto amargo. Isso tudo fica em boca, o frutado, a picância e o amargor. Se eu tomo o azeite, se eu uso o azeite e aquilo desaparece em seguida, provavelmente ele não é um extra virgem, ele é o virgem. E tem os defeitos. Por exemplo, nós sempre fomos acostumados aqui a azeite que não era extra virgem, sem qualidade, que nos mandaram aqui as sobras de azeite antigo. Por exemplo, a gente sente ranço. Às vezes gruda na boca, assim, sente um gostinho de manteiga. Isso é um defeito no azeite. Um gosto de ferro, um gosto de... Quando a gente prova um azeite e lembra uma azeitona em conserva, pode ter certeza que esse azeite não presta. Porque a azeitona em conserva ela está oxidada. Se o azeite tiver o gosto da azeitona em conserva, ele com certeza é um azeite com defeito, que não é um extra virgem. A gente às vezes sente também gosto de terra, lá no fundo, um gostinho de terra. Não é também um atributo positivo, é um defeito que desclassifica. E tem toda a questão da saudabilidade, né? O azeite de oliva extra virgem tem várias propriedades, vamos chamar quase até de medicinais, né? E o azeite virgem não tem. Para a questão cardiológica, toda ela, né, se o azeite é extra virgem, ele vai ter um aproveitamento muito melhor, né? Questão dos polifenóis. O extra virgem tem os polifenóis, o virgem perde os polifenóis. Né? Hoje se diz que está na moda é tal das canetas para emagrecer. Né? Se diz que o azeite de oliva extra virgem, os nutrólogos dizem isso, os nutricionistas dizem isso, que o azeite extra virgem de verdade, ele dá uma saciedade ao corpo. Então, ele funciona como essas canetas. Se eu como uma salada cheia de azeite antes de comer o carboidrato e a proteína, eu como menos carboidrato e menos proteína, porque eu fiquei saciado com o azeite de verdade. Mas o virgem não sacia. E essas porcarias que nos jogam aqui para o Brasil também não funcionam. Então, tem toda essa questão aí do azeite extra virgem de verdade, de qualidade, que é o brasileiro. E tem o tempo, também tem o tempo. O azeite vai perdendo propriedades e qualidade ao longo do tempo. Então, diferente do vinho, quanto mais novo o azeite, melhor. E o azeite brasileiro, produzido aqui, ele é colhido, e ele tem, isso o pessoal não sabe, ele tem que ser processado no mesmo dia. Colhe a azeitona, tem que entrar no lagar no mesmo dia. E depois de processado, ele em 1 mês, 2 meses, está à disposição do consumidor. Então, a certeza do azeite feito pelos conhecidos produtores brasileiros é de que eu tenho um extra virgem. Ok. Nós vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos. Eu converso com o Flávio Obino Filho, que é o presidente do Instituto Brasileiro da Olivicultura. Né? Só antes, Flávio, eu vou te contar o seguinte, essa história não sabia essa história do azeite, que manda lá para o Brasil que eles tomam qualquer coisa. Mas tem um amigo meu que gosta de vinho e não é enólogo, mas, enfim, é um apreciador, estuda muito vinho, que conta rindo que o brasileiro tem mania de... Vai no mercado, tem aquele vinho lá que está escrito reservado. Diz que é reservado para virar vinagre na origem. E a gente toma achando que está tomando uma coisa boa, né? É mais ou menos a história que você contou aí. Esse é um vinho de entrada, mas a gente tem bastante coisa para falar sobre esse ponto dos azeites que chegam aqui e das nossas diferenças. Então tá, vamos a um pequeno intervalinho, eu volto já já, até já. Ok, gente, estou de volta. A minha conversa hoje é sobre produção de azeite de oliva, né? Vocês entenderam o que é azeite de oliva? A produção nacional, que é uma produção diferenciada, eu estou aprendendo aqui, e eu converso com o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, Flávio Obino Filho. Flávio, bom, a gente estava falando aí da qualidade. Então, azeite brasileiro tem muita qualidade e também tem um preço maior, né? Não tenha dúvida que essa questão do preço conversa também com a qualidade e com os nossos custos
de produção aqui no Brasil. Nós, como eu já te disse, nós incorporamos o que tinha de melhor em termos de parque fabril, mas nós temos uma dificuldade aqui no Brasil, que são doenças fúngicas, ou seja, lá no Mediterrâneo, eles não têm umidade. Aqui nós temos umidade, o que nos obriga, então, a utilizar alguns produtos, inclusive alguns são biodinâmicos, mas outros também químicos, para não termos o problema da umidade e desenvolvimento de fungos na raiz, na folha e na própria fruta. Então, a gente gasta mais. A gente gasta mais com a correção do solo do que ocorre no Mediterrâneo. Mas um ponto que é interessante, muita gente fala sobre a primeira espremida do azeite, né? Prima espremuta, como dizem lá na Itália, né? Isso no Brasil não existe, por quê? Porque são lagares antigos, onde tinha a primeira prensada e depois a segunda e a terceira. E cada uma dessas, no momento que é prensado, que é produzido o azeite, ele ia perdendo qualidade. No nosso caso, não se usa mais essas prensas que ainda existem em alguns países do Mediterrâneo. O nosso é todo por centrifugação, é um processo muito mais moderno. Então, não existe essa primeira, segunda, terceira, aqui é só de primeiro processo. Mas o bacana de falar de qualidade é que, se eu for falar de medalha dos azeites brasileiros, aqui eu estou falando de commodity. Em qualquer concurso internacional que um azeite brasileiro entra, ele sai com uma medalha, vamos chamar assim, no pescoço. Se nós pegarmos os dois principais concursos mundiais, um que é o Mário Solinas, que é administrado pelo Conselho Oleícola Internacional, nós tivemos azeites brasileiros premiados nas duas últimas edições, que foram as primeiras do Hemisfério Sul. Se nós pegarmos o Flosole, que é a Bíblia do azeite mundial, que é um guia italiano, né? Ele reúne os 500 melhores azeites do mundo. Esse último ano, entraram 9 azeites brasileiros. 9 azeites brasileiros. 7 do Rio Grande do Sul e 2 de Minas Gerais. Então, nós temos muita qualidade. E, para mim, o ponto mais importante para falar de qualidade foi o que eu pude testemunhar no ano passado com a vinda do diretor executivo do Conselho Oleícola Internacional, o espanhol Jaime Lillo, para divulgar o azeite para consumo aqui no Brasil, porque o Brasil é o segundo maior importador de azeites do mundo, só perde para os Estados Unidos. Então, todos os olhos estão aqui dirigidos para o Brasil. E nós estávamos numa reunião com os embaixadores dos países que fazem parte do Conselho, estou falando de Itália, Espanha, Grécia, Portugal, Argentina, Chile, e ele falou na frente dos embaixadores desses países que nem na Toscana, e aí nós falávamos há pouco de Florença, né? Nem na Toscana, que faz o melhor azeite médio do mundo, ou seja, eu vou lá nos produtores toscanos e provo eles, eu vou ter uma média em altíssimo nível. Jaime Lillo disse que nem na Toscana ele provou azeites em média de tão alta qualidade como no Brasil. Então, eu não minto, eu falo pela boca do Jaime Lillo, que é a maior autoridade em azeite do mundo, que nós fazemos, sim, o melhor azeite médio do mundo. Então, não tem lugar no azeite de oliva extra virgem para aquele complexo de vira-lata do brasileiro. Nós temos o melhor azeite. Então, se por acaso eu chegar numa gôndola de supermercado e tiver um brasileiro e do lado um estrangeiro, pode ter certeza que eu tenho qualidade, no mínimo, igual a daquele, se for um azeite super clássico, são poucos que chegam aqui, e eu ainda vou ter a vantagem do frescor, que o outro, mesmo sendo um super classe estrangeiro, não vai chegar. E aí a questão é de preço. O nosso preço do azeite extra virgem que chega ao consumidor é o mesmo de um azeite extra virgem com a mesma qualidade no exterior. Lá fora, eles têm o virgem, que é o azeite de mercado, o azeite de balcão, vendido pelos mesmos 25, 30 reais de uma garrafinha de 250 ml. Só que lá eles não chamam de extra virgem, né? Porque é um azeite com defeito. E aqui chamam. Então, tem toda uma pressão nossa para que isso seja regulamentado e regularizado para que a gente não compre um azeite pensando que é extra virgem, como está no rótulo, e não é. A dificuldade da distribuição dos nossos azeites. Nós temos hoje, todo produtor tem o seu site, as suas vendas através da internet, e alguns supermercados que privilegiam a alta qualidade e vários empórios em todo o Brasil, eles têm azeite brasileiro de qualidade, que, se for comparado com azeite estrangeiro de qualidade, vai estar no mesmo preço, mas não dá para
comparar o azeite brasileiro extra virgem de verdade com essas porcarias que estão despejadas nas prateleiras de supermercado, que às vezes até lampantes são impróprios para consumo e são vendidos como extra virgem. Os dois são vermelhinhos, Beth, mas um é tomate e o outro é maçã. Não dá para... Eu queria te fazer uma pergunta numa área... Eu tive na África do Sul, eu tive em Napa Valley, eu tive naquela outra região de vinho lá dos Estados Unidos, que agora me fugiu o nome, e a oliveira é uma cultura de deserto? Aliás, eu estudei 1 ano ou 2 anos na Universidade de Stanford, e o campus da Universidade de Stanford é um grande olival, mas eu não sei se eles usam aquilo, porque caía tudo no chão e lá ficavam as azeitonas. Nós temos aí, existem duas latitudes, né, todo o globo em que se produzem azeites. No norte, na altura ali, então, que pega todos os países do Mediterrâneo, norte da África, né, e que se forem trazidos aqui para o hemisfério, para a América, né, tu vai pegar ali alguma região na Califórnia em que há possibilidade também de produção de oliveira. Se nós viermos para o hemisfério sul, nós vamos pegar aqui o Brasil, o Uruguai, seguindo vamos pegar a África do Sul e a Austrália. A África do Sul faz excelentes azeites, muito parecidos às condições da África do Sul como as nossas. Eu sempre digo para os nossos pesquisadores, olha, nós estamos indo para a Espanha, estamos indo para a Itália, mas melhor pesquisa se faria na África do Sul, né? Naquela região de Stellenbosch, ali tem excelentes azeites, como tem excelentes vinhos também. Então, essas são as latitudes, né, onde se produz azeite e é possível. Nós com mais dificuldade pela umidade do que eles no hemisfério norte. Pois é, por isso que eu estou falando, na África do Sul eu fiz esse roteiro aí, a gente tomava vinho e azeite. No final do dia eu estava quase passando mal de tanto... E são excelentes vinhos e excelentes azeites. E uma coisa que nós devemos ter bem presente também, que acontece em todo mundo, e acontece na África do Sul, é que nós temos que agregar a produção e a venda de azeites com o turismo. Tá? A Embratur fez uma pesquisa muito recente, né, em que os europeus hoje eles não querem só mar e praia. Os europeus também procuram experiências diferentes aqui. E essas experiências passam pelo ecoturismo, né? E o ecoturismo no Brasil, além das regiões da Amazônia, do Pantanal, nós temos as regiões do vinho. E a ela se soma agora o olivoturismo. Nós estamos investindo bastante em olivoturismo, como tem na Espanha, como tem na Itália, como tem na África do Sul, e isso caminha, de alguma forma, junto também com o turismo de vinho. Na África do Sul me lembro bem. Eram regiões, quer dizer, as vinícolas e onde tinha oliveira eram lugares maravilhosos, para passear mesmo, entendeu? Muito, muito agradável, enfim. Bom, nós temos que falar um pouco de comércio, de como as pessoas podem começar, já que eu vou acreditar totalmente em você, já que o brasileiro precisa começar a conhecer azeite de oliva extra virgem de verdade. Como é que a gente pode encontrar esses produtos? E o azeite de oliva, esse que a gente compra aí, que tem nos supermercados, né? Eles subiram de preço quando teve que ter aquele problema há 2 anos, 3 anos na Europa, só que agora não caíram, eles continuam lá em cima. E ainda agora você me cria esse problema dizendo que, além de tudo, não são azeite de oliva extra virgem. Mas como é que a gente encontra o azeite brasileiro? Essa é uma dificuldade que nós temos, mesmo sendo responsáveis só por 1%, menos de 1% do consumo nacional, nós temos aí dificuldade de produção. Como eu disse, nos últimos 2 anos nós tivemos uma baixa produção de azeite, muitas marcas que haviam feito contratos de longa duração com alguns empórios, com restaurantes de guia Michelin, de estrela, que esses oferecem o azeite de verdade, não. Eu, por exemplo, eu levo para cada restaurante que eu vou almoçar ou jantar, eu levo o meu próprio azeite. Chego com uma bolsinha lá e uso o azeite para não estragar a comida do restaurante com aquela porcaria que normalmente eles deixam em cima da mesa para oferecer para o cliente.
Mas onde é que nós podemos comprar? Existem empórios, né, que são empórios em todo o Brasil, aí nas grandes cidades, claro, né, que vendem, sim, o azeite brasileiro, junto com bons azeites importados, né? E todos os produtores, eles têm os seus canais de venda. Se, por exemplo, entrar no site ali do Hidroliva, né, vai ter um atalho para cada um dos produtores associados. Clicando ali, vai conseguir encomendar, e eles todos entregam no Brasil, né, diretamente para o consumidor. Então, quem quer provar um azeite de verdade, ele tem condições, sim, de fazer essa aquisição, seja nos empórios, em alguns supermercados, que também abrem para esse nosso azeite que é super premium, mas principalmente pelas vendas diretas e em feiras que são realizadas em todo o Brasil. Ok. Não, eu imagino que tem aqui em São Paulo, Santa Luzia deve ter azeite, com certeza, né? Deve ter no Empório de São Paulo, enfim, que deve ter. Eu estou morando um pouco aqui, um pouco em Santos, um pouco em São Paulo e um pouco em Santos. E Santos tem também um mercado, talvez tenha, que é o Vila Borghese, é um mercado mais padrão um pouco mais alto. Qual é, por exemplo, a olivicultura? Ela é uma cultura nova no Brasil. Então, ela não tem os vícios de outras culturas e tal. Qual é a relação de vocês? No que vocês dependem do Estado? Que aí é um grande gargalo, né? Quando depende do Estado, a coisa complica. Nós tivemos lá no início um auxílio, vamos dizer assim, de alguns órgãos governamentais. A Embrapa nos ajudou em termos de pesquisa, a Epamig faz um bom trabalho em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, agora o Hidroliva está coordenando um centro de referência em pesquisa na olivicultura, porque nós precisamos entender essas variações da nossa produção, nós precisamos buscar uma estabilidade. Então, a gente entrou para dentro da porteira esse ano para entender o que nós fizemos de correto e o que fizemos de erro, né, para não repetir esses erros e repetir o que nós acertamos. E aí nós precisamos de pesquisa. Então, os órgãos, as universidades, as academias, nós vamos agora, em dezembro, fazer um evento binacional com os produtores do Uruguai, com o aporte financeiro do CAF, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que está nos ajudando. No que diz respeito ao governo, nós precisamos da ajuda na fiscalização, seja para que sumam das prateleiras esses azeites dito extra virgem, que são, na verdade, virgens, né? E nós estamos até pensando aqui em algum fundo que possa ser dirigido para a produção. Como nós dissemos, a nossa produção hoje era de 10 mil hectares, nem 1% do consumo, e entra muito azeite porcaria. Se for cobrada uma pequena taxa do azeite importado, que reverta integralmente para incentivo, fomento à produção do azeite, o governo, o Congresso vai dar uma grande ajuda a essa cultura nova que realmente precisa de auxílio para se desenvolver. E nós temos aí muita área que se presta para a produção de azeites. Então, nós precisamos de auxílio, sim, de fomento na produção do azeite. Ao contrário do que eu tinha falado de área desértica, no Brasil não é área deserta e é lugar frio. Eu não sabia que o azeite, que a oliveira gostava de tanto frio assim. Eu li em algum lugar aí, acho que no site de vocês, 300 horas de frio, não sei quanto, é isso? Precisa de muito frio. E tem algumas variedades, inclusive, que nós estamos começando a descartar ou não estamos mais usando aqui no Brasil pela necessidade de frio que nós não temos. Mesmo no Rio Grande do Sul, em áreas altas do Rio Grande do Sul, não está se conseguindo. A gente deve lembrar também que tem uma diferença de frio. Não pode ser uma neve que vai quebrar ali a oliveira, não pode ser geada, que é um inimigo também, a umidade persistente também, ela não é esse frio que a gente precisa, é o frio seco do Mediterrâneo que nós gostaríamos de ter aqui também. Então, precisa de horas de frio e precisa de pouca chuva também, pouca umidade. Por isso a gente está buscando. Eu estive agora numa viagem, né? Eu fui ao Lago de Garda, porque o Lago de Garda tem umidade e eles têm uma produção de uma variedade que se chama Casaliva, que se adapta muito bem à umidade. Eu fui lá, vamos ver de perto, que talvez seja uma variedade para trazer para o Brasil. Só que a Casaliva, ela precisa de muitas horas de frio.
Ela resiste à umidade, mas precisa de muitas horas de frio. Ela é um tipo de uma variedade que chama Frantoio, que é a grande azeitona da Toscana, né? E a Frantoio nós incorporamos aqui. E ela produz muito pouco. Esse ano, no Rio Grande do Sul, que teve muito frio, as Frantoio estão maravilhosas. Provavelmente nós vamos ter em 2026 um Frantoio brasileiro que vai nos fazer ganhar tudo que é concurso internacional aí. Só que dá um ano, depois passa 3 anos dando muito pouco. São esses testes que nós estamos fazendo com as variedades. Nós temos a Arbequina, que é uma variedade espanhola que se adaptou muito bem ao Brasil, a Coronet, que é uma grega que também se adaptou muito bem. Estamos tentando desenvolver algumas variedades aqui também no Brasil. A Coronet, que é grega, né? Coronet, que é grega, a Arbequina é espanhola, nós temos a Picual, que também a Arboçana é espanhola. Isso. E a Grappolo é italiana. A Grappolo, nós temos aí tem até uma questão de identificação, tem umas Grappolos que eles acham que são portuguesas, outras que são italianas, que é uma variedade que combina, que se adaptou muito bem à mantiqueira, né? São Paulo e Minas Gerais, ela se adaptou muito bem. E as italianas mais utilizadas aqui são a Frantoio, que eu preferi, e a Coratina. A Coratina é uma que é da Puglia, que dá um azeite muito amargo, bem amargo, né? Que o brasileiro ainda não está acostumado com isso. A gente sempre diz que a Arbequina é o azeite de entrada, né? Que nem o vinho, tem os vinhos de entrada, para começar o cérebro a esquecer a porcaria do azeite que nos mandaram aqui, o cérebro começa a administrar bem com uma Arbequina e depois vai evoluir. Ok, mais um intervalo e depois nós vamos para a última parte do programa. Eu converso com Flávio Bino Filho, presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura. E olha, o programa está revelando aí um monte de coisa. Vamos ver o que vai resultar isso aqui. Vamos dar um intervalo, eu volto já já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje o assunto é olivicultura, oliva, azeitona, azeite de oliva. Saiba exatamente o que é um azeite de oliva virgem e o azeite de oliva extra virgem. Estou ficando sabido, vocês estão vendo? Minha conversa é com o Flávio Bino Filho, presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura. Bom, no médio prazo, não vamos falar, tinha um ator aí famoso que dizia assim, eu não penso no longo prazo, porque a longo prazo vamos morrer todos. No médio prazo, como é que você vê o desenvolvimento da olivicultura no Brasil? Nós temos esses gargalos que são da produção. Então, nós precisamos entender aí como ter uma estabilidade na produção. Tendo essa estabilidade na produção, a gente tem qualidade de produto. O brasileiro tem qualidade de produto. Nós precisamos passar por um período de educação do consumidor brasileiro. Ou seja, o consumidor brasileiro tem que ter acesso ao azeite de verdade, o brasileiro, e que possa comparar com o que ele vinha produzindo. E saber das propriedades e das diferenças que cada um tem. Então, nós temos feito um esforço muito grande aí, com masterclasses, com feiras, para que o consumidor consiga entender as diferenças e a qualidade. Porque esse é um caminho sem volta, velho. Quem prova o azeite brasileiro, se acostuma com ele, não consegue voltar para esses azeites ditos extra virgens, que são aqueles despejados aqui no Brasil. E o bacana também disso é que começa a entender as diferenças em cada uma das variedades, né? Eu estou falando aqui da Arbequina, da Coratina, do que é intenso, do que é leve, vai começando a entender e também vai fazendo uma brincadeira muito legal, que é de misturar com as comidas. Porque a gente tem esses azeites aí antigos, a gente botava no máximo na salada, né? Então, na salada, às vezes a gente tem uma rúcula amarga, coloca um azeite amargo em cima da rúcula e a rúcula perde o amargor. Aí a gente bota esse mesmo azeite em cima de uma alface e a alface fica amarga como se fosse uma rúcula, né? Tem alguns azeites que brigam com, por exemplo, um molho de tomate de lata, coloca um azeite e fica um horror, porque ele só conversa bem com o tomate de verdade, né? O azeite está integrado à culinária mediterrânea, que está provado aí que é muito boa para a saúde, né? As zonas azuis estão, todas elas envolvem comida mediterrânea e incorporam azeites, onde tem longevidade. As pessoas vivem mais onde se consome azeite de verdade, azeite de oliva extra virgem de verdade. E nessa brincadeira da comida, um pão com azeite é o melhor dos mundos, mas tem muitas outras. Eu uso, por exemplo, os azeites intensos, de aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós comemos muita carne, um assado um vazio,
né, uma fraldinha, né, um cordeiro, a gente despeja, depois que está no prato, né, a gente inunda isso com um azeite intenso. Sobremesa, né? Pega uma colher, bota o doce de leite até a metade da colher e depois completa com azeite e põe tudo na boca. É uma explosão de sabores, né? Vai ter o doce, vai ter o frutado, vai ter o amargo, vai picar mais ainda. Então, é toda uma questão de conhecimento. E o bonito é que as novas gerações, elas estão focadas nisso, em experiência e qualidade, né? Experiência para entender como é feito o produto e fazer a distinção entre o que é feito observando todos os padrões ambientais necessários, observando ali que é um produto fresco, de um produtor que ele conhece. E mais, a comida saudável. Então, acho que tem um caminho muito, muito grande de vitórias para o azeite brasileiro. A qualidade a gente já conquistou. Agora nós temos que ter maior produção e temos que educar o nosso consumidor a entender a diferença entre o azeite de verdade e, eu volto a dizer, a porcaria que nos despejam nas prateleiras do supermercado. Para terminar, eu acho que eu sou um cozinheiro amador, pelo visto você é chegado também numa frigideira, numa grelha e tal. Me conta uma coisa, o azeite normalmente a gente usava mesmo para salada e ponto final. Azeite extra virgem de oliva, né? Mesmo sem saber. Ele pode ser usado para cozinhar qualquer coisa. Ele pode ir ao fogo. Pode ir ao fogo. Claro que ele vai perder muitas qualidades, mas ele vai continuar sendo melhor do que qualquer outro óleo que vai ser utilizado. Mas só que aí ele é caro também. Eu não vou fazer uma fritura de um bolinho de arroz, que eu adoro, né? Normalmente eu não vou usar ali um extra virgem para fazer um bolinho de arroz. Eu faço isso, mas é que eu tenho excesso, né? E fica completamente diferente, porque as qualidades também são incorporadas pela comida que está sendo frita. Perde várias delas, mas vai ser sempre melhor que um óleo de soja, um óleo de milho, um óleo de canola, ou até mesmo um azeite de baixa qualidade. Mas pode usar o virgem, aí pode usar o virgem, né? Mas às vezes eu gosto de brincar com o pessoal para fazer uma massa, né? Coloco a água a ferver e coloco um fio de azeite. Eu coloco um rio, mas coloco um fio de azeite que é melhor. Coloco um fio de azeite. Tem alguns desses que nos empurram aí, que sobe uma borra marrom. Ou seja, é porque é um azeite de péssima qualidade. Então, até nesse teste da panela de água fervendo para fazer uma massinha simples, o azeite, esse que nos empurram aí, não passa no teste. Ok. Flávio, muito obrigado. Eu sei que seu tempo é caro, é tão caro quanto o azeite brasileiro. Bom, eu vou entrar, então, aqui nesses associados da IBRA, do Instituto, vou ver se eu consigo comprar um azeite para provar aí o que você está falando. Muito obrigado pela entrevista. Podemos voltar a conversar logo, não tem problema nenhum. Se você for fazer um evento, enfim, o que seja, eu estou à disposição. O Nestor tem meus contatos. Quando eu te agradeço a entrevista, e eu vou me despedir aqui. Se você quiser falar alguma coisa, é a sua chance agora. Não, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, o espaço para o azeite brasileiro de verdade, conclamando que os consumidores, né, comprem o azeite novo, comprem o azeite de produtores conhecidos e comparem com o que eles vinham consumindo. Tenho certeza que é um caminho sem volta e vai ficar com o azeite brasileiro. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado aos telespectadores e ao próximo programa, pessoal. Tchau.